Bom, galera, eu vou criar aqui no meu domínio, eu vou criar um diretório aqui chamado user, certo? Nele eu vou criar uma classezinha chamada user service, por exemplo. Eu vou aplicar aqui o meu namespace, certo? Aqui na minha aplicação eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui os meus points, por exemplo. Eu vou utilizar requisições HTTP, eu vou utilizar um softwarezinho como um Postman da vida para a gente poder trabalhar com esses dados. Eu não vou criar nenhuma interface, nenhum formulário realmente, certo? Então, meus pointers aqui, eu vou até renomear para pointers, né? Só um momento, pronto. Pointers. Nele aqui eu vou ter a minha classe somente user. Pronto, user mesmo. Esqueci de aplicar aqui o namespace. Pointers. Pronto. O que essa classe aqui vai ter, galera? Eu vou criar os métodos de um CRUD, uma listagem, a criação, deleção de dados, leitura, certo? Eu vou criar aqui create update delete o método index, por exemplo, que ele vai listar todos, certo? Bom, galera, eu vou passar aqui no meu construtor. Eu vou criar aqui eu vou criar um atributo aqui private request, certo? E eu vou chamar também o meu response. E aqui no meu construtor eu vou pedir para que seja passado para ele o request e o response da biblioteca de rodas, certo? Para a gente poder trabalhar com requisição e resposta. Eu vou passar para cá pro request o valor de request. Caramba. Opa, por isso. Request. Aqui response e aqui response. Pronto. Aqui a gente já pode pegar os dados de requisição e resposta. Eu também vou fazer isso aqui. Private. Eu vou chamar o meu service, certo? E eu vou dizer que o meu construtor ele já vai receber o meu user service para a gente poder trabalhar e não ter que ficar criando instância toda hora. Isso aqui, galera, a gente chama de isso aqui de injeção de dependência. Ou seja, eu tenho 3 dependências para o meu controller funcionar, que é o meu objeto de request, meu objeto de response e o meu serviço. Basicamente, se eu não fizesse isso aqui, eu ia ter que eu ia necessitar para cada método desse recebesse essas funcionalidades. Então, para não ter que ficar passando atributos desnecessariamente, parâmetros desnecessários, aliás, para os métodos, eu já faço isso no meu construtor, porque eu sei que os métodos que eu tenho dentro desse objeto aqui vai utilizar desses atributos aqui, certo? Então, agora eu venho aqui para o meu serviço. Colocou aqui como user. Pronto. Vamos lá, galera. Agora o que a gente vai fazer, certo?
Eu vou vir aqui no meu user service e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um métodozinho aqui de listagem, por exemplo, certo? Eu vou colocar aqui um find all, por exemplo. Que ele vai me trazer todos os usuários cadastrados, certo? Bom, a gente pode fazer o seguinte: MySQL igual a new PDO MySQL, certo? E a gente pode fazer o que? A gente pode colocar uma conexão. Recebeu. Pronto, eu já tenho uma conexão, certo? Eu vou fazer essa conexão. Eu vou fazer o que, galera? Vou chamar o método query. O que, que o método query vai fazer? Ele vai executar uma query. Ele vai executar uma query simples, ou uma query que não seja necessário passar nenhum parâmetro para ela. Como assim? O que eu quero dizer com query simples? Eu vou dizer o seguinte: me traga todos os usuários. É uma query simples. Me traga todos os usuários de ID tal ou de nome tal, e que eu não passe nenhum parâmetro para ele, certo? Não é, essa query não é dinâmica. Essa é uma query simples. Agora, se eu dissesse o seguinte, me traga me traga o usuário com um ID tal, sendo que esse ID é algo dinâmico, é um valor dinâmico, aí eu vou precisar utilizar outro método. Então, inicialmente a gente vai utilizar o método query. Eu vou fazer aqui uma query select todos from user. Basicamente é isso, certo? Vou deixar aqui maiúsculo direitinho. Vou chamar o método commit para ele fazer essa execução. Ou seja, primeiro eu setei a query, depois eu estou dizendo executa essa query, commit essa query para mim. Então eu vou retornar todos os meus dados, certo? Eu vou retornar com o fetch all, certo, galera? Bom, aqui eu vou precisar eu vou colocar statement aqui, que eu esqueci, tá, galera? Statement vai chamar o commit, e aqui eu vou chamar, a gente pode ver aqui, galera, os métodos de fetch, que são os métodos para trazer os dados. Fetch all, ele vai trazer todos os dados. O fetch, ele vai trazer um dado só, certo? Fetch column, ele vai trazer o número de colunas, caso eu não esteja enganado. E esse fetch object aqui, galera, ele é muito interessante porque ele pode retornar para a gente um objeto. Mais na frente eu vou dar um exemplo utilizando o fetch object, onde a gente vai passar uma classe e o PDO vai ser o responsável por me trazer essa classe, esse objeto com todos os valores. A gente tem que ter até um certo cuidado em trabalhar com fetch object, mas eu vou deixar isso mais para frente, tá? Eu vou dar aqui um fetch all. Galera, eu esqueci de criar essa tabela aqui. Eu vou criar, vai ser dados básicos e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, galera, eu criei aqui a tabela de usuário, certo? Só tem basicamente o ID, o nome, o e-mail, criado, atualizado e a data de remoção dele. Mais na frente eu vou explicar melhor o porquê que eu criei essas 3 últimas colunas aqui, certo? Mas basicamente, galera, a gente já tem um método de listagem. Agora a gente vai utilizar realmente, né? A gente vai vir aqui no nosso index, a gente vai dizer que toda barra vai trazer para src application pointers, certo? User arroba, eu criei, eu acho que o método index, eu não esteja enganado. O meu servidor ainda está rodando aqui, deixa eu ver se ele não vai dar nenhum problema.
Deixa eu ver se ele não vai dar nenhum problema. Bom, não listou nada porque realmente não tem nada. Aliás, eu cometi aqui até um pequeno erro porque eu não chamei, né, galera? Se a gente der um eco aqui, teste, por exemplo, ele é para exibir teste lá. Vamos ver aqui. Pronto. Agora sim. Então, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, service e chamar um método find all, por exemplo, não sei se ele deu algum erro aqui. Normal. Pronto. O que ele está dando aqui? O método commit. Então acho que não precisa do método commit, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Certo. Pronto. Bom, basicamente, galera, um pequeno equívoco que eu tive. Como o método query ele não precisa preparar nada, ele não precisa fazer nada, ele só vai executar aquela query, então não precisa do método commit. Se eu precisasse utilizar uma query que precisasse de valores dinâmicos, aí eu precisaria executar o commit. Basicamente é isso. Vamos criar aqui um métodozinho para poder inserir dados, para a gente poder ter fazer um CRUDzinho direitinho, certo? Eu vou adicionar aqui o método create, certo? Eu vou, olha só, galera, como eu já tô querendo copiar código. Isso aqui nem é interessante. Eu podia até colocar isso aqui no construtor. A gente pode melhorar isso aqui com certeza. Há N formas de melhorar esse código, certo? Vou criar aqui. Vou dizer o que? Que aqui eu vou fazer um insert. Insert into user, certo? Vou dizer que as colunas name, e-mail, name e e-mail, por exemplo. Pronto, certo? E os values eu vou fazer isso aqui, galerinha. Bom, a gente não pode utilizar o método query porque a gente já sabe que o método query ele vai executar uma query simples. E aqui eu informo que eu estou passando 2 parâmetros, certo? Para essa query. E como a gente vai passar esses 2 parâmetros para essa query? Muito simples. Primeiro de tudo, a gente precisa preparar ela, certo? Utilizando o método prepare. A gente vai dizer agora que parâmetros são esses. Eu vou passar ele por valor. Vou mostrar aqui novamente. Ó. A gente pode passar o bind value, passar pela coluna e passar por bind param. Particularmente, galera, eu uso mais o bind value. Eu não lembro de ter visto alguém utilizando o bind column, e a diferença entre o bind value e o bind param é porque um é a passagem por valor e um é a passagem por referência. Mas sinceramente, bind column eu nunca vi. Se alguém utiliza, eu peço até para que deixem aqui nos comentários, porque eu nunca vi, tá? Então vamos utilizar aqui bind value. Eu vou dizer que eu vou precisar de um name e de um e-mail, certo? Eu vou dizer que o meu primeiro parâmetro, que é esse parâmetrozinho aqui, a gente podia até fazer isso aqui dessa forma também, tá, galera? Name e e-mail. E aqui, ao invés de passar assim, a gente faria name e o valor dele, certo? Eu gosto de utilizar exclamações, aliás, interrogações. Bom, o primeiro eu vou passar o name. Para o segundo valor eu vou passar o e-mail. Agora sim, galera, eu vou utilizar aquele métodozinho de commit para ele poder executar essa query, certo? Ou seja, primeiro de tudo, por que a gente está utilizando esse prepare aqui, galera? O prepared também é uma funcionalidade do PDO para a gente evitar SQL injection, certo? Então assim,
o que pode acontecer? A gente podia fazer simplesmente isso aqui, galera, também. É uma forma de ser feito. A gente podia interpolar valores. Name, e-mail. E mandar executar isso aqui. Ia funcionar perfeitamente. Ia funcionar de boa. Qual o problema? É que um usuário, um gaiato, um usuário espertinho, ele podia utilizar alguns valores que iriam quebrar a execução dessa query. Ou seja, ele podia passar algum parâmetro em que quando o PDO fosse executar essa query aqui, ela paralisaria a query, certo? Ela pararia a query e executaria a funcionalidade do parâmetro que ele executou. Ou seja, o nosso sistema fica vulnerável. Já com o prepared statement, não, o nosso sistema não fica vulnerável. Por quê? Porque o PHP ele já faz isso pra gente. A gente já elimina, por exemplo, a chance de o usuário tentar um SQL injection. O usuário ele pode tentar passar uma query com aspas, alguma coisa assim para tentar quebrar a nossa query, e o PDO ele já vai escapar isso pra gente. Ou seja, por mais que o usuário tente fazer um ataque, ele não vai conseguir, pelo menos não por SQL injection. Então, galera, dica: nunca, nunca, nunca utilizem queries desse jeito aqui, passando parâmetros desse jeito aqui. Salve raras exceções, mas que vocês vão precisar tratar os dados, fazer toda uma validação e verificação dos dados para que vocês tenham que fazer isso aqui. Mas eu acho que qualquer desenvolvedor que vocês perguntem no grupo PHP Brasil recomenda utilizar o prepared statement, certo? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, a gente voltar como estava antes. Bom, vamos continuar, certo? Galera, eu cometi aqui um pequeno equívoco de troca de nome, certo? Primeiro que aqui vai ser statements, mas eu estava falando que era commit, certo? Commit é outra coisa de banco de dados. O método certo para ser chamado é o execute, certo? Que ele vai executar. Aqui também eu vou utilizar o execute, certo? Acontece, galera, desculpa aí qualquer acontece. Bom, o execute ele vai executar. O que o commit faria? A gente pode trabalhar com o commit utilizando transações. Parece um pouco confuso agora, mas eu vou dar um rápido resumo. Imagine o seguinte, galera. A gente vai inserir um usuário no sistema, por exemplo, e a gente só vai realmente certificar que aquele usuário está gravado na tabela se ocorrer tudo certo. Se ocorrer qualquer exceção, aquele usuário ele não vai ser salvo na tabela. Então, por isso que tem o commit. O que é o commit? Ele vai, numa transação, por exemplo, a gente vai declarar lá o método, se eu não me engano, é begin transaction. Vai começar a execução da lógica. Se houver alguma exceção, algum erro, a gente pode dar um rollback, certo? Tem um método chamado rollback, ele vai reverter o que ele fez. Ou se a execução for correta, a gente chama um método commit, que aí ele vai garantir que aquele dado seja salvo no banco, certo? Bom, então aqui é execute, aqui também é execute. A gente pode verificar se deu tudo certo. Por exemplo, statement row count. Se o row count for maior que 0, aí se eu não estiver enganado ele vai retornar sucesso. Eu vou dar um return aqui sucesso. Se não, eu vou dar um retorno aqui de erro. Eu falo, vou colocar tudo em inglês, tá, galera? Então, galera, recapitulando, chamei o meu objeto para se conectar com o PDO, obtive essa instância, preparei a minha query,
passei os valores para essa query, mandei executar e eu estou verificando se o row count, ou seja, se a contagem for maior do que 0. Se eu não estiver enganado, ele vai me retornar 1 de query executada. Vamos testar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, aqui a gente agora vai criar pelo método post. A gente vai utilizar o create e aqui a gente vai utilizar o create também. No meu user aqui, create. Aqui a gente vai poder fazer assim, galera. Name. Eu vou poder pegar os dados, input name, e-mail, eu vou dar um return no CSS, create, eu vou passar o name e vou passar o e-mail. Coloquei só o nomezinho aqui errado. Bom, a gente vai executar e vamos ver se vai gerar o resultado que a gente quer. Bom, galera, chamei aqui o método, passei aqui os atributos necessários, parâmetros necessários. Eu vim aqui no Insomnia para criar a requisição. Eu criei duas aqui, uma para listar, certo? Outra para criar. A gente vai testar agora, ver se ele vai criar. Vamos ver aqui, sucesso, ou seja, galera, ele é para ter criado. A gente pode vir aqui no banco logo realmente para ver se ele criou. Como a gente pode ver, ele realmente inseriu, ou seja, funcionou a nossa conexão, funcionou o nosso método de criação. Vamos ver se o método de listagem realmente está funcionando direitinho. Não, deixa eu ver por quê. Deixa eu ver o porquê, tá bom? Bom, galera, a gente deu um return aqui. E aqui a gente esqueceu de dar o return também. Mas eu acho que ele vai dar, como é um array, ele não vai conseguir. Tá, eu vou trabalhar agora com a classezinha de resposta. Eu vou configurar aqui um métodozinho para fazer as respostas, tá, galera? Então eu vou criar e mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Bom, galera, o que eu fiz aqui, eu criei um métodozinho aqui de resposta, certo? Para trabalhar com o objeto de response, onde ele pede dois parâmetros. O primeiro são os dados e o segundo é um código, que é o cabeçalho. Eu configurei aqui o código HTTP e estou passando os dados para ele. E basicamente eu só modifiquei o método index, certo? Eu até já fiz um teste aqui, mas a gente pode ver, ele já está retornando um JSON pra gente. Galera, a gente pode perceber aqui, ó, que ele está retornando ID 0, name 1, email 2, created 3. Ele está criando pares. A gente pode ver uma maneira de eliminar isso, certo? A maneira da gente eliminar isso é setando o fetch. A gente pode vir aqui e dar um fetch assoc, se eu não estiver enganado. O fetch assoc resolve. Deixa eu vir aqui novamente. Pronto, o fetch assoc resolve. Isso aqui, galera, são outros tipos de estilo para a gente poder editar, para a gente poder manipular a exibição, certo? Esse link aqui mostra, eu vou colocar na descrição do vídeo, mostra todo os fetches que o PDO disponibiliza, que o PHP disponibiliza para a gente trabalhar, certo? A gente pode trabalhar com fetch assoc, o default, que é aquele com index e com os names das colunas, o fetch class, fetch laser. Esses outros aqui eu nunca mexi muito, acho que talvez com fetch object, que ele retorna um objeto anônimo, caso eu não esteja enganado. Retorna um objeto anônimo. É uma boa também, certo? Para quem quiser trabalhar com objetos. Como eu disse,
algum tempo atrás, que tem, além do fetch all, tem o fetch object, que a gente passa uma classe e o PHP retorna para a gente um objeto dessa classe com todos os valores, e a gente também pode retornar um valor como um objeto anônimo. Ou seja, a gente já vê aí que existem duas maneiras de se trabalhar com objetos com PDO, pelo menos na listagem. Galera, a gente já tem um método de listagem, a gente já tem um método de criação. O método de update basicamente é a mesma coisa que isso aqui, com algumas pequenas alterações. Eu vou fazer rapidamente o método de update e o método de delete, e depois eu vou mostrar e vou executar para vocês, tá bom? Bom, galera, eu criei aqui o métodozinho de update. O que eu fiz aqui? Novamente, chamei a classe de conexão com MySQL, fiz uma query aqui de atualização, certo? Eu vou atualizar uma certa coluna para atualizado, o meu nome, o meu e-mail, onde o ID do meu usuário for tal, e no excluído eu também vou atualizar determinada coluna onde o ID for tal. Lembra que eu falei anteriormente que eu ia explicar o porquê dessas três últimas colunas aqui que eu criei? Galera, a gente utiliza soft delete. Eu estou vendo muito sistema utilizar, eu utilizo, a galera está utilizando bastante. O que é isso aí? A gente está fazendo uma exclusão segura. Como assim? Ao invés da gente realmente dizer para o banco, exclui esse dado aqui, a gente diz o seguinte: banco, atualiza esse dado aqui, porque na nossa listagem a gente vai trazer tudo onde esse dado foi em branco. Ou seja, a gente tem um controle. Por exemplo, eu criei 10 usuários no meu sistema lá, e sem querer alguém excluiu o usuário de ID 9. Numa exclusão normal, ele ia perder todo aquele dado do ID 9, a pessoa ia ter que cadastrar de novo, ia inserir com um outro ID, ou a gente ia ter que ir na mão lá e forçar que o ID seja o 9 e não o ID incrementado, certo? Dessa forma que não. O dado vai continuar lá, só que na listagem ele não vai mostrar. Por que na listagem ele não vai mostrar? A gente teria que fazer o que na listagem para ele não exibir? Ao invés da gente listar todos, a gente tem que listar todos onde deleted at, que é o nome da minha coluna, for nula. Isso aqui é uma exclusão segura, ou seja, se acontecer alguma coisa, o meu dado não vai se perder, o meu dado vai estar lá, só que nas minhas visualizações não vai ser exibido, certo? A galera está utilizando muito, como eu já falei, né? Eu realmente utilizo bastante isso aqui. Recomendo até pesquisarem um pouco mais. Esse é em relação à coluna de exclusão. A coluna de atualização, galera, é para a gente ter um controle. Toda vida que o usuário foi editado, a gente vai saber o período que ele foi editado. Ou seja, para uma auditoria ou algo do tipo, a gente quiser fazer realmente uma análise, a gente tem esses dados. A gente pode salvar numa tabela de logs também, é uma outra forma de ter um controle sobre a manipulação das informações, certo? Bom, eu criei os dois métodos. O de excluído, como eu disse, ele vai somente atualizar uma coluna para aquele ID. Estou utilizando o prepare, por quê? Porque eu estou passando um valor dinâmico para essa query. Se eu utilizasse query, eu ia precisar de passar o ID aqui para ele, e seria uma vulnerabilidade, como vocês já viram. Eu chamei também aqui o método de update e o método de delete, certo? Aqui eu vou pegar o parâmetro ID, aqui eu vou pegar esses três valores aqui, dois vindos do corpo e um vindo do cabeçalho. No meu index aqui, nas minhas rotas, eu alterei aqui a rota de criado somente para barra, certo? Mas o tipo da requisição é post. O método put para atualizar, o método delete para excluir de determinado ID, certo? No Insomnia aqui, eu criei também novas requisições.
Eu ainda não fiz, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó, ainda tá com o dado antigo. Vamos ver se eu atualizar funciona. Sucesso, vamos ver se na listagem. Bom, galera, como a gente pode ver, ó, ele setou o dado de atualizado. Ele não setou nem o dado de criado, nem o dado de exclusão. Ok, normal. Esse created at aqui, galera, eu coloquei aqui mesmo para mostrar para vocês. Mas o que eu faço normalmente? Na criação da minha tabela, esse created at aqui, eu passo um valor default para ele. Ou seja, toda vida que o usuário for criado, eu não preciso setar um valor para essa coluna. O próprio MySQL já faz isso para mim, ou qualquer outro banco de dados que eu utilize. Então, basicamente aqui foi só para ensinar mesmo. Tem uma explicação. Então, eu tenho um controle de quando o usuário for criado, de quando o usuário foi editado, de quando o usuário foi excluído. Vamos checar aqui o método de delete. Certo? O método de listagem agora, ele não vai me listar nada, porque o dado de exclusão foi setado um valor para ele, ou seja, na minha listagem lá eu passei uma condição, né, onde esse campo aqui for nulo. Galera, basicamente esse daqui é um CRUD. A gente nas próximas aulas a gente vai melhorar isso aqui, a gente vai ver como a gente pode ter um ganho tanto visual como de reutilização de código, porque como a gente pode ver aqui, eu estou repetindo, galera, isso aqui é repetição. Eu tenho no mínimo 4 repetições de código aqui, certo? E tem até um erro mais grave que eu vou falar posteriormente, tá? Até o próximo vídeo, pessoal.